Bem-vindos à rúbrica da APDC Como era o futuro? Uma conversa com protagonistas do setor das telecomunicações e das tecnologias digitais. Sou Rogério Carapuça, presidente da APDC. A nossa convidada de hoje é a Laura Silva, trabalhadora da APDC desde 1987, no mandato do nosso terceiro presidente, Dr. Miguel Horticosta. Por cá ficou praticamente toda a sua carreira profissional, até iniciar a sua reforma em 2024. Mesmo após reformada, continua a colaborar com a APDC. Nasceu em Luanda, em 1959, veio para o continente com os pais a seguir ao 25 de Abril, com 15 anos de idade. Foi já cá que concluiu o ensino secundário. Começou a trabalhar com 19 anos e o seu primeiro emprego não foi no nosso setor. Foi telefonista numa empresa de construções, trabalhou no departamento de futebol do Benfica, foi secretária da direção comercial no Hotel Altis e em 87 entrou então na APDC como secretária da redação da revista Comunicações. Apesar da reforma em setembro de 2024, continua a contribuir para a nossa associação com o seu conhecimento e trabalho. Ela é a grande memória histórica da APDC, pois praticamente conhece tudo o que a associação tem feito. Bem-vinda, Laura. Obrigado por estares aqui connosco. É um gosto conversar contigo. E vamos então falar um pouco sobre este período em que tiveste praticamente toda a tua vida profissional na APDC. Começamos pelo início da APDC e quando tu entraste, portanto em 1987, e queria saber como é que sentiste essa tua entrada, como é que se trabalhava nessa altura, enfim. Rogério, antes de mais, agradeço a oportunidade que me está a dar e o carinho que me está a dispensar. Ora é essa. Em 1987, quando eu entrei na APDC, era tudo analógico. Isto é, eu trabalhava com uma máquina de escrever mecânica, usava papel químico, todo o trabalho tinha que ser feito com muito cuidado e atenção, porque se me enganasse, a cópia ficava sempre com o engano, não havia como corrigir. Isso. Havia muito arquivo em papel, nomeadamente em papel, e arquivava slides. Aliás, quando eu entrei na revista, o chefe de redação na altura, que era o Sr. Fonseca Bastos, deu-me uma lista como queria que eu arquivasse os slides. Tinha que os identificar e arquivá-los nos dossiês. Eram carradas de dossiês em armários de metal, muito papel mesmo. E além disso, havia o correio postal, isto é, nós utilizávamos o correio postal para a expedição da revista, as etiquetas eram coladas no envelope, a revista era colocada no envelope, só depois disso aqui para o correio. A revista na altura era bimestral, mas nós tínhamos edições especiais. Uma das mais famosas era a Quem é Quem, que essa revista tinha as biografias das pessoas do setor. Era uma revista muito importante que também sofria essa expedição, correios, envelopes. Continuávamos a utilizar muito o papel. Entretanto, eu também trabalhava muito com o Telex, só mais tarde é que surgiu o fax. E os telemóveis, praticamente não havia telemóveis no dia-a-dia. Havia telefones, o telefone fixo, e de facto perdia-se muito tempo com os telefones fixos, mas tinha a parte humana, quando os associados, fomentava a parte humana dos associados, o que era bom para nós, que recebíamos os telefonemas, e às vezes eles partilhavam histórias da vida deles, é verdade. E pronto, quando acabávamos o telefonema, eu até ficava contente. Era uma forma de ir falando com os associados, percebendo o que é que eles precisavam, Exatamente, exatamente. Era muito bem. E isso foram os anos do final dos anos 80. Exatamente. Nos anos 90 houve uma diferença grande, não só de tecnologia, digamos assim, mas também da forma como a APDC se posicionou, as coisas que fez. Conta lá um pouco como é que foi a década de 90. Então, primeiro, os eventos anteriormente eram organizados por uma comissão organizadora. E então, a partir de 1990, passaram a ser organizados pela equipa da APDC. Os eventos que fazíamos era o congresso, que na altura era de 2 em 2 anos, jantares de debate, seminários. Havia também a parte desportiva, os torneios de golfe, os torneios de futebol, bridge, até tivemos as 24 horas de karting.
Portanto, ou seja, o networking com os associados passava pelo desporto. Exatamente, era Passava uma também pelo desporto. exatamente, era uma forma muito simpática de convivermos com os associados, sim. Depois, surgiram as ferramentas digitais. E nessa altura, deu-se início também à informatização da APDC, porque nós não tínhamos, na altura, não tínhamos computadores, surgiram, entretanto, os e-mails, surgiram a internet, e isso modificou muito a nossa forma de trabalhar, tanto com mais rapidez, como com mais eficiência. Certo. E diz-me lá, o que é que tu sentias? Uma pessoa que veio de Angola, não é? Sim, Veio para cá a seguir ao 25 de Abril, estudou cá, o sim, liceu, etc. sim, E depois começou a trabalhar e logo, ao fim de algum tempo, veio aqui parar à APDC, para um setor que não conhecia, sim. com pessoas que não conhecia. O que é que Adorei. sentiste? Adoraste? Adorei, adorei porque aprendi coisas novas, coisas que não nem passava pela cabeça. Estava atenta e toda a gente me ajudou. Encontrei na APDC uma equipa fantástica, as diretoras executivas ajudaram-me, aprendi muito com elas, foi mesmo muito bom para mim. Ah, É o que eu digo, a APDC é a minha outra família. Muito bem, muito bem. Sim, senhor. Mas em 1987, Sim, no sim. período do Dr. Raul Junqueiro, o congresso que até à altura era de 2 em 2 anos passou a ser anual e a revista, que era bimestral, passou a ser mensal. E depois surgiu a figura dos patrocinadores anuais, que não existia até à data. Certo, Os patrocinadores anuais que patrocinam as atividades da APDC ao longo do ano. certo. Foi na altura do Dr. Raul Junqueiro Certo. que... E também começaram a aparecer empresas de outros setores que não apenas os próprios operadores Sim, 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 e algumas exatamente. empresas que trabalhavam muito próximo com os operadores, não é? Sim, 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 exato. Ou Sim, seja, foi aí que a expansão para o digital é de verdade. alguma forma começou, não é? Até houve mais interesse das outras empresas em estar presentes na APDC. Associarem-se também, não é? Exatamente, foi. E depois também, já agora que estamos um pouco nesse registro, no mandato do Diogo Vasconcelos veio um pouco também as preocupações relativas à administração pública, certo? Pois foi. Foi. E as E- iniciativas nesse setor também, não é? Exatamente, sim, 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 foi nessa altura. Mas antes disso, o que é que aconteceu na década de 90? Foi atribuída à PDC a figura de utilidade, O Estatuto de o Utilidade Estatuto de Pública. Utilidade Pública. Entretanto, nessa altura também comprámos as instalações da APDC da Tomás Ribeiro, o número 43 primeiro e depois o 41. E em 93 o 43 e depois em 98 o 41, o que também foi muito bom. Eu sei que não foi. Tivemos ajuda de empresas patrocinadoras para conseguirmos fazer essa aquisição. Muito bem, muito bem. E Quase. antes onde é que a APDC trabalhava? Antes Na Alves Redol. antes do escritório? Na Alves de Na Alves Redol. Eu não sou desse tempo. Pois, muito bem. Eu até lembro-me quando fui para a entrevista, quem me fez a entrevista foi o Sr. Fonseca Bastos, disseram-me, vai à PDC para a entrevista. Como não me disseram onde era, eu fui direitinho a Alves Redol, porque estive a ver nas páginas amarelas. Certo, em papel também. É papel. E então vi que a PDC estava na Alves Redol. Quando cheguei lá, não, é na Tomás Ribeiro. Então tive que ir de táxi e fui para a Tomás Ribeiro. E sempre trabalhaste lá, portanto. E sempre trabalhei lá, sim. Muito bem. Bom, passaram mais alguns anos, não é? Certo. A APDC foi-se transformando, o país também, mas depois houve ali um momento também difícil e especial para todas as organizações, que foi a pandemia. A pandemia, sim, Porque exatamente. tudo o que a APDC fazia era presencial, porque era sempre eventos com os associados de alguma forma, que há bocado descreveste os vários, e de repente não era possível fazer coisas presenciais, não é? Como é que foi esse momento? Assustador, mas eu acho que a PDC adaptou-se muito bem. Por um lado, foi difícil, era esquisito trabalharmos em casa, mas qual foi a volta que a PDC deu? Foi o facto de fazer eventos digitais, fazer reuniões online, fizemos um congresso sem audiência, Isso. portanto, Sem audiência presencial. presencial, exatamente, sim. Portanto, a APDC conseguiu transformar tudo aquilo que nós estávamos habituados a fazer
para adaptarmos à nova realidade. Certo. E, portanto, esse tempo foi difícil de viver ou foi um tempo Foi muito difícil de viver. também de transformação e de oportunidade? Foi transformação. Pessoalmente foi muito difícil de viver. Estávamos sempre atentos às notícias, mas no fundo todos nós crescemos com isto. Aprendemos muita coisa, demos valor às coisas que tinham valor e, além disso, e tivemos sempre o apoio da APDC e a APDC, no fundo, acabou por avançar com uma situação desconhecida e muito bem, porque teve sucesso. O Congresso, em particular, foi algo que tinha uma audiência que se restringia, digamos, a uma sala, não é? E passámos a poder ter uma audiência com milhares de pessoas, Certo. à distância. Exatamente. E também a possibilidade de convidar oradores que, não estando em Portugal, também podiam participar à distância. Não é? Que E o foi Congresso extraordinário. mudou muito o seu formato. Não é? Sim, sim. Ficámos com um formato quase como um programa de televisão. Ora, tu que apoiaste sempre o Congresso, que dificuldades é que isso levantou e enfim, que oportunidades é que isso também te fez aparecer? Houve uma parte em que nós tínhamos alguma dificuldade quando tínhamos muitos oradores presenciais no Congresso, porque há que tratar todos, havia um procedimento, enviar todos os dados para eles perceberem a que horas tinham que estar. O contexto da sua apresentação. Exatamente. O que é que acontece? Com os oradores, claro que apoiávamos os oradores que estavam online, obviamente, mas era mais fácil combinar tudo. Ok. Pronto. E o facto de nós termos, além das pessoas presenciais, termos pessoas a assistir, era um conforto e uma alegria, porque muita gente teve a oportunidade de assistir ao Congresso sem ter que estar lá presencialmente, porque é impossível hoje em dia as pessoas terem tempo para estarem presencialmente os dias todos no Congresso. Certo. E dessa forma eles acompanhavam sem terem que ter a dificuldade de estar presencialmente. Certo. Foi muito bom. Ok. De alguma forma, hoje em dia, e eu referi isso na introdução, tu és considerada pela equipa uma espécie de memória histórica da APDC. Como é que te sentes nesse papel? Ou como é que tens sentido nesse papel? Conforto, alegria, sinto que as pessoas me valorizam, sinto que não me sinto nada incomodada. Durante o meu tempo na APDC, houve uma diretora que me disse: Laura, há um evento, não interessa quem faz o quê. Interessa é que o evento corre bem, porque no final do evento só interessa o evento correu bem. E não interessa quem fez o quê. E, certo. Portanto, dediquei-me sempre a isso. O que é necessário fazer... Portanto, é um trabalho de equipa. É um trabalho de equipa, exatamente. E tu sentes-te bem por ser um elemento dessa equipa. E quando me valorizam, quando me dizem isso, sinto-me muito valorizada e tenho um conforto muito grande. Muito bem. E agora estamos em 2025, não é? Sim. Aliás, tu como foi dito aqui anteriormente, passaste à reforma, mas aceitaste continuar a ajudar a APDC, tal é, digamos, esse gosto que tu tens tido por pertencer à equipa. Mas imagina agora que tu tinhas 20 anos, tinhas chegado agora à APDC como chegaste em 87, mas agora estávamos em 2025. O que é que sentias? O que é que pensavas fazer? É assim, como disse, eu tenho muito orgulho em tudo o que fiz. E aquilo que tenho feito e que continuo a fazer com muito gosto até ser possível. Há uma coisa que eu nunca partilhei com ninguém e que só agora tive a oportunidade de o partilhar. Se a independência de Angola não tivesse acontecido como aconteceu, e se os meus pais continuassem a ter a vida que tinham até essa altura, eu gostaria muito de ter tirado o curso de professora. Muito bem. Porque adoro crianças. Muito e bem. Acho que me poderia dedicar e poderia ser uma mais-valia na vida delas.
Ou seja, perdeu-se uma boa professora, Pronto. mas ganhou-se uma boa profissional da APDC, do Exato, setor exato. das comunicações e Exato. tecnologias digitais. Bom, é bom saber. É bom saber, sim, sim, Mas sim. como é que farias hoje, com o mundo como está hoje, diferente, com as tecnologias diferentes, o que é que hoje tu sentirias e como é que era esse desafio se começasse hoje? Não sei bem, porque eu ainda tenho aqueles pensamentos de antigamente. Eu não sei se. Porque há atitudes hoje em dia que me transtornam muito. E eu Como por teria que. exemplo, As pessoas serem menos ligadas umas às outras. Pronto. Não, há muita gente que não apoia as outras pessoas, isto em geral, não é? no geral. Na Certo. APDC não encontro isso. Certo. Mas é que hoje dá-me a ideia que se valoriza mais não o facto pessoal, mas as coisas materiais, o facto da pessoa. E eu não penso assim. Não penso assim e por isso não lhe sei responder exatamente. Se eu chegasse à PDC agora, o que é que eu gostaria de fazer? Eu acho que continuaria a fazer o que faço hoje, da mesma forma, com o mesmo carinho, porque é isso que eu gosto de fazer. Muito bem. Se calhar Trabalhar na retaguarda. se calhar com outras ferramentas. Se calhar com outras Com a ferramentas, inteligência claro. artificial, não com a máquina de escrever que tinhas naquela altura. Exatamente, eu hoje já vou usando o chat GPT. Muito bem. Portanto, sobretudo sem o papel químico. Sim, exatamente, que assim infernizou-me um bocado a vida. Ou seja, tecnologicamente mudarias, Mudaria. mas não mudarias a tua postura e não Não. mudarias a tua forma de ser. Neste momento, não. Se tivesses que distinguir ou eleger um momento alto da tua carreira na APDC e um momento assim mais caricato, o que é que escolherias? Eu tive um momento que me marcou bastante, que foi uma diretora executiva que viu que havia outras oportunidades para mim, para além do que ser secretária de redação. E valorizou-me muito. Portanto, ela colocou-me na área comercial e, para mim, foi um grande avanço, tanto na vida pessoal como profissional. E um momento mais caricato? Um momento mais caricato. Os congressos, antigamente, que eram, tinha muita gente, o que é que nós fazíamos? Nós imprimíamos os badges na APDC e depois levávamos para o evento. Certo. E os badges eram levados numa caixa. Eu já estava na credenciação, na altura, os badges eram levados numa caixa por ordem alfabética. E cada posto de trabalho, eu estava num deles, cada posto de trabalho tinha CEA e por aí fora, para as pessoas saberem onde se deviam dirigir. Com a pressa, no princípio, foi logo no princípio, de nós termos o posto de trabalho orientado, com a caixinha, com os badges, uma colega minha, com o cotovelo sem querer, deixa-me cair os badges todos para o chão. Pronto, foi o momento mais caricato e também tive um engraçado que foi num evento no Parque das Nações, que nós tivemos, o Rogério era presidente, e nós fizemos aquele evento que ficava lá em cima, na torre, Sim. e que só suportava um número X de pessoas. Então nós já tínhamos ultrapassado o limite. E havia indicação das hospedeiras para não deixar entrar mais ninguém, mas o Rogério ainda não tinha chegado. E então eu fui lá abaixo para, caso o Rogério chegasse, para deixarem entrar, porque elas não o conheciam. E entretanto chegou o ministro. E eu vi que com o ministro chegou uma pessoa assim um bocadinho musculada. E eu achei que era o segurança. E então fui ter com ele, porque estava ali a ver se ele entrava ou não entrava, que não podia entrar, e depois fui ter com ele e perguntei se ele era o segurança do ministro. E ele disse, não, eu sou o diretor do hotel. Esse é realmente um momento caricato. E foi estes momentos, sim. Ora, uma coisa que já tenho ouvido de alguns associados
e de algumas pessoas que por vezes precisam de telefonar para a PDC, é que tu és reconhecida como uma espécie de a voz da PDC, portanto, a pessoa que está lá do outro lado. Como é que tu te sentes nesse papel? Alguma vez te sentiste nesse papel? Fico contente, porque lembro-me dos tempos antigos e significa que tive algum peso e algum reconhecimento quando os sócios ligavam para lá. E ainda hoje eu recebo, ainda foi esta semana, um associado que ligou para cá e disse: é sempre bom falar consigo. Muito bem, portanto, continuas a ser reconhecida mesmo no Continuo a tempo ser dos reconhecido. e-mails. Exatamente. Sim. É bom saber isso. Muito obrigado, Laura. Não, eu Foi gostei um gosto imenso também, eu também, ter Rogério. aqui e é um gosto ter-te na PDC. Obrigada, eu também tenho muito gosto, Rogério, e é o que eu digo, eu neste momento o que sinto, e é um verdadeiro privilégio, é poder olhar para trás e saber que fiz o melhor que podia, que pude. Muito bem. Muito obrigado. Nada, Rogério, obrigada, foi um prazer. Foi um prazer também. Obrigada.